Bem-vindo ao canal Uma Voz no Deserto. Tudo bem com vocês? A gente segue aqui na nossa série Datas e Eventos. E no vídeo de hoje gostaria de falar com vocês sobre dois sonhos que tive esse ano, que julgo muito significativos. O primeiro foi dia 15 de agosto por volta das 5h30 da manhã. Na noite anterior eu orei com a minha filha, que é bem pequena ainda. E ela me pediu para orar para que ela não tivesse pesadelos. Eu orei e senti de orar para que Deus lhe desse sonhos e revelações. Eu senti que Deus queria falar algo e fui dormir com essa impressão. Pensei que ela fosse ter algum sonho importante, mas quem acabou sonhando foi eu. E nele eu me vi com um primo meu num monte alto, de onde eu podia ver toda a cidade. E nós estávamos olhando para o céu. Era noite e de repente as nuvens começaram a se movimentar e a formar frases que se formavam e sumiam muito rápido. E somente eu e meu primo conseguíamos ver o que acontecia. E no impulso de tentar registrar o que Deus estava escrevendo, eu tentei pegar um celular para filmar. Só que enquanto eu procurava o celular, eu perdi o que tinha sido escrito. Não me lembro de tudo que li ali, mas lembro que as frases eram de juízo, onde Deus escrevia um pecado que os homens tinham cometido e dava sentença por aquele pecado. Era um julgamento. As frases começavam assim: porque os homens cometeram tal coisa, eu os ferirei com tal coisa. Era sempre assim. Me lembro muito bem de uma sentença. Deus disse que feriria a terra com fortes tufões. Aqui é interessante pontuar duas coisas. Eu não sabia que a temporada de furacões começaria dali a poucos dias no hemisfério norte. E que na cultura judaica, Deus se assentava para julgar o mundo na virada do ano bíblico, que nesse ano foi em setembro. Isso eu fui descobrir depois de ter tido esse sonho. Depois que Deus parou de escrever no céu, eu e meu primo estávamos agora numa casa muito alegres, depois de termos sido escolhidos por Deus para vermos aquele grande sinal. Nós tomamos um caminho numa direção, para fora da casa, para avisarmos as pessoas lá fora. Mas um cachorro nos parou, ficou em pé na porta como se fosse um homem e latiu. E eu entendi o que ele disse, mas não me lembro. Mas o que ele disse nos fez mudar a direção. Nós estávamos muito felizes por termos lido o que Deus disse na nuvem e agora termos entendido o que Deus havia dito através do cachorro. Eu estava numa espécie de cozinha da casa. No espaço ao lado havia alguns cristãos reunidos e haveria um culto ali. E eu e meu primo nos dirigimos a eles para avisá-los o que Deus havia dito que ia fazer. Mas quando eu vi todos aqueles irmãos alegres e distraídos, eu temi. E não quis falar, e disse para meu primo: não vou falar nada, eles vão me chamar de louco. Quem vai acreditar que eu vi Deus escrever nas nuvens? Ou que eu interpretei os latidos de um cachorro? Então encostei num canto e me calei. Aí acordei. Esse foi o primeiro sonho. O que eu entendi foi que Deus estava julgando o mundo e que o juízo estava começando e que eu precisava avisar a igreja de que o tufão pode ser literal, mas pode ser figurado, tendo em vista a forma dele. Começa largo em cima e vai afunilando e se movendo cada vez mais rápido conforme se aproxima da base. No sonho, a escrita teve essa característica. Começou mais devagar e foi acelerando, acelerando. Acho que entramos num sistema desse, um vórtice. As coisas agora vão de mal a pior, cada vez mais rápido. E parece que a prioridade de Deus é que a sua igreja seja avisada. Agora, há cerca de um mês atrás, eu tive outro sonho. Sonhei que era fim de madrugada e as pessoas começavam a sair de casa para trabalhar. Ainda estava escuro e havia uma neblina, e eu estava numa cidade aqui perto da minha, na casa dos meus parentes. E quando saí, vi saindo de entre a neblina soldados armados. Corri para dentro novamente, e tudo havia caído. Não havia televisão ou internet. Apenas o rádio ainda funcionava. E a notícia no rádio era que havia começado uma grande guerra no mundo. E ele dizia que Israel havia sido cercado por um grande exército e que eles haviam sido pegos de surpresa antes de poderem reagir. Havia um soldado em pé diante de cada judeu. Eles tinham sido pegos de surpresa, não havia mais como reagir. Nesse ponto, ele anuncia que estava ocorrendo um grande terremoto por lá. E não sei como, mas nesse ponto eu vi a terra tremer. Por causa do tremor, os soldados invasores de Israel recuaram.
o que deu aos israelenses a oportunidade de revidar e se defenderem. Nesse momento eu vi o Monte das Oliveiras trincando com o terremoto. Ele não se abriu, mas trincou. Eu estava lá agora e vi os soldados invasores fugirem. E havia muitas pessoas lá agora comigo. Quando eu vi o monte trincado, eu disse: isso aqui é um grande sinal da volta de Jesus. Se trincou é porque logo ele vai rachar. E eu preciso avisar as pessoas. Aí, nesse momento que eu ia sair para avisar, alguém me segurou pelo braço e me disse: agora não dá mais tempo. E todos estavam olhando para cima. E a impressão era que a volta dele era iminente. E quem estava ali esperando, estava. Quem não estava, tinha perdido a oportunidade. Eu penso que a invasão de Israel será um momento decisivo. Talvez o Gog de Magog. Quando isso acontecer, acho que será o fim do tempo da igreja. E não dará tempo de evangelizar ou alertar mais ninguém. Talvez aí aconteça o arrebatamento.